porque nesse segundo tempo nós estamos fazendo um estudo muito mais detalhado do que no primeiro e invertido em relação ao primeiro estudo, porque o primeiro estudo ele começa com o anúncio do tema central, que é a queda do espírito, e depois ele vai repicando esse tema ao longo das suas digressões. Aqui nós estamos começando lá nas bases da evolução do pensamento humano para chegar nessa mesma conclusão. Está claro? De forma que um estudo está meio desencontrado do outro, né? Aqui nós estamos seguindo o livro, exatamente o roteiro proposto na obra, né? Arquitetura Cósmica. Ô, gente, tem lugar aí espalhado aqui, tem 2 cadeiras aqui, tem uma ali. Tá bom, Célia? Ei, linda, procura um lugar pra você ir. Aqui tem lugar, pessoal. Tem uma cadeira lá, ó. Seu pai tá chegando? Acho que tá faltando cadeira, né? Não, mas tem aqui, 1, 2, 3. 3. 3 aqui também. Quer que põe cadeira lá fora? Tem mais cadeira por aí? Para pôr lá fora, se vai chegar alguém? Quer? Vai. Quer que leva pra lá a cadeira? Sim, ajuda aqui. Deixa eu dar uma aqui. Vocês podem acompanhar esse pequeno cronograma dos nossos encontros no site ubaldebh.org e no ined.com.br. Nós temos lá esse pequeno calendário, né? Nosso encontro hoje, o próximo dia 18 de junho. E, enfim, no nosso estudo, para quem está acompanhando desde o começo, nós entramos agora na parte 5 do livro. Lembrando-lhes que nós temos nesse livro 6 partes, né? E a parte principal do livro é a 5ª. É onde agora nós vamos entrar, né? Onde está a súmula de todas as ideias que nós intencionamos trazer para o estudioso. Então nós estamos na 5ª parte, que chamamos de arquitetura monista, onde vamos apresentar agora uma nova visão do universo, uma visão até então suspeitada, mas não estudada com tantos detalhes como agora. Então nós vamos falar hoje de uma pequena introdução à visão monista, uma breve história do monismo, as prenúncias essenciais para entrarmos neste assunto, e vamos falar um pouco também do pescador de almas. Está fechando direitinho. É? Vai ficar bom. É? Esse complemento. Tá bem. Depois nós vamos falar dos fundamentos da arquitetura monista, né, em junho, onde vamos apresentar as leis fundamentais do todo nessa visão, falarmos aí novamente de absoluto e relativo, gênese primária e gênese secundária, para então evoluir a nossa temática. Enfim, nós chegamos numa perspectiva de visão unitária do universo. É algo que até então nos falta. Por mais que nós tenhamos suscitado esta ideia ainda não está completa em nós. Nós ainda não conseguimos ver o todo, ou seja, a criação divina, exatamente como uma unidade, como ela deve ser. Porque nós, infelizmente, estamos detidos num universo em que a matéria, ela nos obnubila, ela nos embaça a visão. Então a matéria é um seríssimo empecilho ao nosso encontro com a realidade divina. Por isso nós podemos vislumbrar o todo, mas ainda estamos muito longe de compreendê-lo. Mas nós temos que fazer um esforço para enxergar esse universo de uma forma mais real do que até então estamos enxergando. Porque nós enxergamos o universo esfacelado, o universo em peças. E essas peças, por vezes, parecem-nos não estarem muito bem encaixadas. Parecem estarem fragmentadas, porque nós vivemos numa realidade em que o todo se pulveriza em partes.
universo em fragmentos, né? É o universo em que vivemos. Tanto que nós nos sentimos isolados do outro, não é verdade? Nos sentimos imersos nesse mundaréu todo, desse universo, mas nós sentimos o universo lá e nós aqui, né? O outro lá e nós aqui. Tanto que a dor do outro não é nossa, é do outro, não é verdade? Os problemas do outro são do outro, não nos dizem respeito. Os problemas do mundo são do mundo. Não tem nada a ver comigo. Nós temos essa sensação que é doença. É a doença da separatividade, né? É a mais grave doença que nós portamos. Nós nos sentimos apartados do todo, separados de Deus. Deus está lá, não sei onde, nos rincões do infinito, e eu estou aqui. Não é verdade? É a nossa grande ilusão, fonte de imensas angústias para nós, angústias por vezes indescritíveis, que nós não sabemos o que estamos fazendo aqui e Deus lá, né? Então nós temos essa ilusão de separatividade e temos grande dificuldade de enxergarmos o universo como uma entidade coerente, coesa e unitária. A visão monista traz exatamente este propósito, de ajudar-nos a enxergar o todo como uma unidade. Vocês podem pensar que isso é muito fácil, né? Mas isso aí a gente tira de letra, tira nada, né? Em decorrência da nossa enfermidade básica, né? Que é a ilusão da separação. Então nós vamos enxergar esse universo como uma entidade única. E para isso a doutrina monista vem em nosso socorro, lembrando para vocês que monismo quer dizer doutrina da unidade. Façam as pazes com essa palavra, porque muitos consideram essa palavra completamente inútil aos propósitos atuais do homem, mas não é, tá? Nós vivemos uma visão de universo que chamamos monoteísta, porque, né, vocês vão ver, o monoteísmo ele impregna nas religiões ocidentais. As religiões ocidentais, inclusive o pensamento espírita, está enraizado em um monoteísmo. E evoluirmos do monoteísmo ao monismo representa para nós um esforço do intelecto e do coração. Vocês irão compreender um pouco mais as minhas palavras à medida que avançarmos. Então, monismo vem da palavra monar, alguns dizem monos, né? Monar ou monos, que significa unidade. Daí, monoteísmo quer dizer Deus único, né? Teia, Deus, mono, único, tá? Mônada é a parcela da unidade, né? O fragmento da consciência. Então, monismo é a doutrina da perfeita unidade. Isso representa para nós um anseio. Talvez vocês não tenham se apercebido disso, mas um dos maiores anseios da alma humana é a unidade. Vocês podem não ter percebido, mas tudo que une nos agrada, nos alegra. É por isso que a gente diz, né, que se você fizer uns pãozinhos de queijo na sua casa, bate lá no vizinho, dá um pouquinho para ele, vocês vão ver como é que vocês vão ficar felizes, né? Não é quem recebe, não, é quem dá é que fica feliz, né? Por isso nós temos que fazer um esforço muito grande para juntar esforços, para aceitar o outro como o outro é, né? Para sedimentarmos-nos em simpatia com todos os seres da criação, para que a gente possa caminhar rumo a esta unidade. Francisco de Assis viveu essa unidade, né? Ele se sentia irmão de tudo no universo, não é? O irmão Sol, o irmão Lua, a irmã Árvore, irmã Borboleta, né? E o próprio irmão, né, homem, ele irmã tinha esse morte. Sentimento, né? Oi? Irmã Morte. Também, né? Irmã Dor. Então nós estamos ainda muito longe de vivermos esta sensação de unidade, porque ainda vemos o outro como alguém independente de nós, né? Podemos ter compaixão pelas suas dores, mas as dores são deles. Assim? Então fazer do outro a nossa própria dor é uma evolução para a unidade. Os grandes pensadores da humanidade, todos eles tinham anseio por unidade. Einstein morreu
inconformado por não ter alcançado esta unidade. Einstein queria fundir as teorias da relatividade com as teorias nascentes da física quântica, com a teoria da gravitação universal e criar uma física única, uma fórmula única para o universo, né? Essa fórmula única para o universo tem sido chamado de grande teoria da unificação. Em inglês, abreviadamente, se chama GUT, G-U-T, Grande Unitária Teoria. Grande teoria da unificação, que é um anseio de todo pensador, seja um filósofo, um cientista, né? Quando ele enfronha no estudo da fenomenologia do universo, ele tem esse anseio por unificar os fenômenos em torno de uma ideia, de um eixo central comum. É o que nos falta, né? Nos falta na medicina, a medicina que fragmenta o corpo em doenças diversas, como fenômenos isolados, né? E nos falta a ciência também, que estuda os fenômenos como entidades apartadas umas das outras, né? Mas a física, ela está em busca desta unificação. Então, esta unificação se chama também monismo. Por isso, alguns ramos da física quântica moderna já estão usando o termo monismo quântico para descrever essa fusão de conceitos. Vocês vão encontrar esse termo no Amit Goswami, né, que lança livros aí periodicamente, e ele escreve nos seus livros esta ideia fundamental que é o monismo quântico, tá? Então vamos penetrar um pouco numa breve história do monismo. Os grandes pensadores do mundo ocidental, enraizados na antiga Grécia, foram os primeiros monistas a se manifestarem em nossa história. Antes que eu me esqueça, né? O fundamento monista foi decretado pelo Cristo quando ele nos diz: eu e o Pai somos um. A criatura e o Criador representam um. Este é um decreto monista, né? Tá bem? Então nós temos que ir em busca deste anseio de unidade conceitual. Claro? Por exemplo, hoje nós vivemos numa realidade em que para nós energia, matéria e espírito parecem entidades independentes. Matéria nada mais é do que uma roupa que o espírito pega, veste, larga para lá, como se a matéria fosse um resíduo, um substrato no universo que o espírito utiliza, mas é independente do espírito. Este é um conceito dualista, né? Não é um conceito monista, tá? E vocês podem não estar entendendo ainda por que eu preciso juntar a matéria com o espírito e fazer uma coisa só. Isso ainda não tem significado para nós, mas terá. Então, os grandes pensadores da humanidade lançaram as bases do monismo, a doutrina da unidade, podemos chamá-la também de unicismo. Alguns usam esse termo, né? Unicismo, que é a doutrina da unicidade. Aqui nós temos uma representação clássica, né, dos pensadores, dos grandes filósofos. Esse aqui é o Platão, né, com uma das suas obras, o Timeu, onde ele fala da criação, né? Ele está indicando o céu, o absoluto, o mundo inteligível, né, o mundo das ideias puras. Aqui nós temos o Aristóteles, né, discípulo de Platão, com a sua ética e com a sua mão voltada para o mundo terreno, para o mundo da matéria, para o mundo concreto, onde ele assenta-se mais, né, nas suas observações, enquanto que Platão está lá nas estratosferas, né, do mundo idealista, né? Por que isso? A influência aristotélica é abismal na medida. É o que venceu, né? É o que preponderou, né? Foi. Esse carequinho aqui é o Demócrito, né? Está com a cabeça rachada, não é à toa. Então, todos os filósofos estão representados aí nessa pintura de Rubens, né? Se não me falha a memória, é isso mesmo? Acho que é de Rubens. Alguém quer desmentir isso, esteja à vontade. Eu acho que é de Rubens, né? Não lembra, não? Bem, vamos conferir outra hora, né?
Mas ela é imensa, né? Essa gravura aqui, nós demos um foco só nos dois filósofos fundamentais do pensamento ocidental, Platão e Aristóteles, né? E nós vamos encontrar a ideia monista já sendo lançada por Platão, embora não seja assim considerado. Platão é considerado um dualista que divide a realidade, né, num mundo ideal e num mundo concreto. Não é isso? Mas enfim, nós não vamos discutir Platão agora, né? Então, nesta busca, neste anseio por unidade, como o Neilson já tinha dito aí antes, né, Neilson? Os pensadores da antiguidade, da Grécia Antiga, chamados pré-socráticos, eles tinham a intenção de compreender uma unidade fundamental para tudo que existe. Ora, os gregos já pensavam que o universo estava formado de 4 elementos fundamentais: fogo, ar, água, terra, né? Chamado 4 elementos. Então eles se debatiam entre eles qual desse elemento seria o fundamental, em base ao qual todos os outros se derivavam. Então aí nós temos o monismo nascendo, né? A ideia de unidade nascendo na cabeça dos pensadores, em que eles queriam, né, num afã de compreensão do universo, entender em base a que o universo estava formado, qual era a unidade, a entidade fundamental do universo. Então Tales de Mileto, no ano 600 a.C., dizia que o fundamental era a água. A água se vaporizava, transformando-se em ar, o ar se decompunha, transformando-se em fogo, e a água se sedimentava, tornando-se terra. E assim compreendia-se que a realidade toda estava formada por água, né? Uma ideia que Tales certamente deve ter tirado dos mitos criacionistas que nos falam das águas fundamentais, né? Já o Anaxímenes, outro pensador pré-socrático, dizia que não, tudo está formado de ar. O ar forma o fogo, sutilizando-se, condensando-se, forma a água e a terra. Também dá certo, né? Mas o Heráclito já pressupunha que o fogo era o essencial. O fogo fazia a combustão da fenomenologia universal, movimentava tudo no universo. Então o fogo gerava o ar, que gerava a água, que gerava a terra, né? E assim tudo estaria se formando. Enquanto os gregos se debatiam então entre esses elementos qual seria o fundamental, o Empédocles lança a ideia de que não há uma interseção entre esses elementos. Esses elementos existem como tais, né? Já é um ensaio pluralista de compreensão da realidade, em que a realidade se fragmenta em elementos que não se combinam, unem-se, mas são de naturezas diversas, né? Portanto, o Empédocles lança a ideia de que os 4 elementos são independentes. E vamos encontrar aí o famoso Demócrito, que lança uma ideia: tudo está feito de átomos, intercalados por espaços. Os átomos formam o fogo, o ar, a terra, a água. Tudo está feito de partículas diminutas e indivisíveis que ele chama de átomo. Esta ideia de Demócrito, atomismo, não vinga na sua época, né? Porque Demócrito pressupõe que esses átomos se espalham ao infinito. Ele pressupõe um universo ilimitado. E o ilimitado não cabia na mente dos seres humanos. Os seres humanos ficavam atordoados diante do infinito, né? Sentiam vertigem diante da concepção de um universo sem fronteiras, ilimitado. Então, eles não gostavam do infinito, né? Assim como o Aristóteles dizia que a natureza não gosta também do vazio, né? Então, os gregos não gostavam nem do vazio, nem do infinito. Então, eles vão acreditar num universo fechado, um universo limitado, um universo finito, fechado nas redomas vítreas, né? Feita dos 4 elementos. Predomina, então, desculpem, não chegamos lá ainda, né? Vai predominar a ideia de Aristóteles. Mas nós vamos encontrar ainda nesta mesma época, no século VI a.C., um outro pensador grego
muito interessante, né? O Anaximandro, que lança a ideia de que tudo no universo está feito de uma essência imponderável, uma essência sem medidas, que nos remete para o conceito de substância. Ele chama de apeiron, né? O apeiron é esta essência ilimitada, não física, não material, que vai formar a natureza, vai formar tudo que existe, porque essa essência adquire movimento e através desse movimento forma tudo que existe. Nós vamos voltar a essas ideias um pouco mais adiante, mas essa era a concepção avançada de Anaximandro, né, que trazia um conceito de imponderabilidade para o universo, né? E que está ficando em dia, né? Não é verdade? Vocês que viram aí a composição do universo, estão vendo que está se tornando moda. Outros pensadores da mesma época, o Anaxágora, que viveu aí também, né, entre os pré-socráticos, seguidos depois por Plotino. Plotino vai viver já na era cristã, né? Ele nasce no século II da era cristã, não é isso? Ele vive em Alexandria, era um egípcio, né? E esses dois pensadores são considerados os primeiros genuínos monistas. Eles ainda não utilizavam essa terminologia, mas eram genuínos monistas. Eles concebiam que a realidade se formava a partir de uma essência chamada nous. Nous pode ser traduzido hoje por pensamento. Portanto, tudo estava feito de uma matéria mental, tudo estava feito por um conceito. Alguma ideia gerava tudo que existe, né? É interessante isso, não é verdade? Tudo está feito de nous, né? E nós vamos ver também que isso tem uma coerência com o nosso estudo, tá? E nós vamos chegar a essa conclusão de que tudo está feito de pacotes de ideias, né? Que partem de Deus. E vamos nos lembrar dessa palavra nous, né? Que é pensamento. E o Anaxágoras vai ser depois relembrado pelo Plotino. A palavra nous vem dessa palavra. Nous, pensamento, res, corrente. Noure é corrente de pensamento, né? Tá certo? Mas o que vai predominar na Grécia Antiga será Pitágoras, né? Como você lembra aí, né? Eles gostaram do Pitágoras. O Aristóteles. Porque o Aristóteles é mais terra-terra, mais real, mais concreto, né? A inteligência fantástica, para a época, não sabia o desenvolvimento da Terra, os movimentos. Uma pedra para cima, porque ela cai no mesmo lugar. Porque a Terra estava parada. A Terra estava parada e a Terra parada, a Terra estável. Exatamente. Conclusão aristotélica, né? Exatamente. Nós nos referimos a Aristóteles com essa palavra aí, uma palavra interessante, peripatético, né? É uma palavra que pode assustar vocês, não se assuste com isso, né? Os filósofos usam o peripatético referidos a Aristóteles, né? Então, o pluralismo peripatético é o pluralismo de Aristóteles. Dizem que Aristóteles ensinava andando, né? E o peripatético quer dizer isso, né? Aquele que anda, né? Aquele que anda. Então, ele deu origem a esse termo, e sendo que vocês se depararem com essa palavra, lembrem-se de Aristóteles, tá? O pensamento aristotélico ou peripatético, né? Então, Aristóteles, ele concordou com Empédocles, que dizia que tudo estava feito por 4 elementos independentes: ar, água, fogo, terra. Isso foi tão importante que isso aí dominou toda a Idade Média. A Idade Média acreditou nisso até o século XVII. Isso gerou a medicina galênica, a medicina dos humores, né? Porque o ser humano estava feito de ar, água, fogo e terra, então ele adoecia por excesso ou falta de cada um desses elementos. Então o médico tinha que tirar esses elementos excedentes, né? Ou dar um jeito de recompô-los através de sangrias, né? De purgativos e tratamentos assim, um tanto quanto brutais, né? Para tirar excesso de fogo, excesso de ar, excesso de água, né? Isso gera a chamada medicina dos humores, porque isso aí são chamados humores também, né? Mas lembremos que para Aristóteles havia um
quinto elemento, o éter, que formava o mundo dos deuses e era a substância da alma humana, né? Era exatamente a contraparte etérea, que alimentava os quatro elementos e lhes davam vida. Eram absorvidos pelos quatro elementos e esses quatro elementos transformavam-se em ser vivos, né? Alimentados por essa substância etérea, né? Que o Hipócrates chamava de pneuma, né? Penetrava, né? Esse sopro da vida penetrava, enchia os pulmões e se distribuía pelos diversos órgãos. Então nós temos aí uma visão que aparentemente é contrária ao monismo, porque é uma visão esfacelada, né? Elementos diversos que, embora se abracem para produzir a realidade, eles são independentes. O éter não tem nada a ver com os quatro elementos e cada elemento não tem nada a ver com o outro. Eles apenas se unem para manifestarem-se como fenômenos, mas são independentes. Tá claro? Chamamos isso de pluralismo, né? Tá claro? O pluralismo é... O dualismo é filho do pluralismo. E Aristóteles vai dominar, então, até o século XVII, né? Vai dominar toda a Idade Média com as suas ideias, de tal forma que era perigoso na Idade Média contrariar Aristóteles, né? Você corria risco de vida, né? Dizer que o universo era absoluto na Idade Média era passível de ser queimado na fogueira, né? É isso? Porque Aristóteles ensinava o universo fechado, né? Nós já estudamos isso aí com vocês. O pensamento humano consegue quebrar as amarras medievais, libertar-se através do iluminismo, esse movimento fantástico que vai criar a ciência e vai tornar o homem livre da teocracia medieval, né? Enfim, o homem pode utilizar a sua razão para pensar e aferir as suas verdades, deixando o domínio da fé, porque até então o que ditava verdades ao homem era a fé, né? Ele deixa o absolutismo teocrático, o absolutismo da fé, mas vai criar um outro absolutismo, né? O absolutismo científico que nós estamos hoje nele, né? Porque hoje o que é verdade é a verdade científica. O que não é científico não é verdade. Passamos para o outro lado da moeda, exatamente, né? Hoje é queimado na fogueira da ignorância quem reafirma as verdades da fé. Não é verdade? Ele não morre na realidade, não, mas as suas ideias são queimadas de qualquer forma, né? Eu estou comentando aqui, o que seria de nós se Anaximandro, por exemplo, as teorias dele tivessem sido, ao invés de predominar a de Aristóteles, tivesse sido a dele? A gente já estava batendo na porta do reino de Deus, hein? É mesmo, hein, Fátima? Que maravilha, né, só? A Idade Média foi mesmo, né? Foi um sério obstáculo à evolução do homem, né? Produto de um mau entendimento dos ensinos do Cristo, né? Infelizmente, né? Como é que o senhor vê o gênio africano, o Santo Agostinho? Ele é Platão. Ele é Platão puro, né, senhor? Faz isso. É, eu sei pouco, né? Não, eu também. Pouco. Mas até foi um gênio, né? Nós temos todo medieval. Foi um gênio. Ele resgatou Platão, né? E construiu um cristianismo platônico, né? Não é verdade? Teve uma certa hierarquia. Mas foi um grande gênio do pensamento, né? Mas, em 1596, nasce esse narigudo famoso aí, né? Descartes, né? Deve falar que é Descartes que fala. Eu tenho até vergonha de falar assim, é Descartes. É assim mesmo, Fátima? Descartes não é, né? A gente fala Descartes, né? Ele é Descartes. É Descartes? Engole o resto? Como é que é nesse que fala? O René de la Flèche. É, Descartes. O René Descartes. O pai da razão pura, ele divide a realidade em dois domínios. O res cogita e o res extensas, né? O domínio do espírito, o domínio da matéria, como duas realidades que não se coadunam.
são apartadas uma das outras, né? Então ele põe o espírito de um lado e a matéria do outro. Ele gera uma concepção dualista e fragmentária da realidade, a qual domina até hoje o nosso pensamento. A ciência ainda é dualista. As religiões foram ventiladas por esse dualismo. A partir de Descartes, o mundo torna-se uma realidade física, material, grosseira, a ser estudado pela ciência. A alma é do domínio da igreja. A alma não tem nada a ver mais com a matéria. Cuide da alma, o padre encerrado, né, nos seus templos de pedra. A matéria agora é o motivo de trabalho da ciência, né? E o homem então fragmenta a sua razão e divorcia-se da fé, né? E gera um grave sofrimento para si próprio, né? Esse sofrimento se reflete até hoje em nós, na realidade que vivemos, em que o homem vai acreditar unicamente na matéria, como a origem da sua vida, a origem da sua consciência, o fim último da existência. Assim? Então, embora o Descartes tenha nos trazido grandes progressos, tenha favorecido o nascimento da ciência, tenha alimentado a ciência com uma série de conceituações úteis ao desenvolvimento da verdade, ele também nos deixou como uma herança esse dualismo. Porque ele não legou o espírito, mas ele separa o espírito da matéria, né? E a partir de Descartes, então, é que nós vamos perceber realmente a cisão entre ciência e religião. Ciência de um lado, religião do outro, né? Razão de um lado, fé do outro, e as duas coisas não se abraçam mais com Descartes. Então, com Descartes, nós nos distanciamos do monismo. Tanto é que com Descartes nasce a metodologia científica baseada no reducionismo. O reducionismo é aquele pressuposto de que nós podemos entender todos os fenômenos reduzindo-os aos componentes básicos. Eu quero entender como é que esse aparelho funciona, eu desmonto ele. Aí as partes vão me falar como é que o todo funciona, por que o todo existe, qual a razão de ser do todo. Então as partes vão me dar a finalidade, chamamos de telefinalismo, né? As partes vão me dar o todo, mas isto é um absurdo conceitual. As partes não dizem respeito ao todo, as partes não podem explicar o todo. Não é assim? Então o método científico, ele é falacioso, né? Ele é enganoso. Por isso o método científico desmonta o homem nas suas partes fundamentais, que são as biomoléculas, e explica o homem pelas biomoléculas. O homem sofre por causa de uma molécula, adoece por causa de outra, né? É bonito ou feio por causa das moléculas. Não é assim? É inteligente ou é burro por causa das moléculas. É o reducionismo, né? Que impregnou a medicina, porque a medicina acha que vai tratar o homem tratando as suas biomoléculas. Interferindo no tecido biomolecular do ser humano, irá promover a saúde global do homem, na concepção de que o homem é um conjunto de moléculas e nada mais do que isso. Isto é consequência do reducionismo, né? Que produz resultados práticos. Produz uma realidade prática para nós, né? E as religiões que se alimentaram do dualismo cartesiano colocam Deus lá em cima e nós aqui embaixo, né? Deus no infinito, Deus escondido numa realidade inacessível e nós aqui, né? Tentando adorar esse Deus, compreender esse Deus, alcançar esse Deus. Essa é a visão monoteísta, né? Que impregna as religiões ocidentais. Essa questão reducionista está chegando ao extremo, né? Parece que tem um laboratório que está associando ao telômero do cromossomo com a idade, com o envelhecimento? O tempo que acho que a tempo pessoa de vida. vai viver. Então, eles, na reportagem, estavam até comentando que agora não vai ser tão importante mais a data de nascimento, mas sim a previsão de quando você, quando você vai morrer. Quando você vai morrer. Então, realmente... nasce aí a fantasia da eternidade, né?
controlar esse telêmeno aí, né? Não, mas e se for de acidente? Aí fura tudo, se for de acidente. Fura. Tá certo. A doutrina espírita nasce como uma herança do cartesianismo. Vocês ainda não pararam para pensar nisso. Mas a França, na época de Kardec, era uma França alimentada pelo cartesianismo, pelas ideias de René Descartes. A França se impregnou das concepções de Descartes. A França idolatrava Descartes. De tal forma que os franceses, né, eles se formavam dentro desses conceitos próprios de Kardec, de Descartes, né? O universo estufado por fluidos era uma ideia de Descartes, né? Já apresentamos isso para vocês, o universo de Descartes, né? Fluido, cheio de fluidos, né? Esses fluidos que se transformavam em fluidos animais, movimentavam os corpos, né? Fluido luminoso, fluido mecânico, tudo são as ideias de Descartes que estavam nas cabeças dos médiuns que receberam as comunicações dos espíritos. Por isso a linguagem da doutrina espírita fundamental se baseia numa linguagem cartesiana, que é a linguagem de época, porque os médiuns não poderiam traduzir de forma diferente as ideias que lhes transmitiam os espíritos, porque nós estamos presos no conceito de época. Mediunidade não é um radinho de pilha. Mediunidade é a interação de mentes, onde uma mente superior interage com uma mente encarnada e o encarnado faz a leitura segundo a sua capacidade de compreensão. Tá? Por isso, evidentemente, que a doutrina espírita está em evolução, porque ela, né, se fundamenta em conceitos de época, e os conceitos de época são evolutivos, são progressivos. Por isso Kardec fez questão de afirmar, né, que a doutrina espírita iria caminhar para passo a passo, né, com o progresso, iria assimilar todas as novas ideias que aparecessem, né, e que se mostrassem compatíveis com a verdade. Mas nós criamos dogmas, né? Deixa eu fazer uma parte. Por que Pedro Baldi fala: ao espiritismo cabe o trabalho braçal? Ele veio trabalhar o nosso materialismo, né? E abrir campo para evoluirmos. É muito importante isso. E ele se fundamenta no materialismo. E a partir do materialismo ele constrói uma concepção espiritualista. Mas não fica nada em pé, derruba tudo. É. Então nós estamos desfazendo, evidentemente, apresentando isso para vocês, de todo o edifício conceitual espírita, que é extremamente importante para nós, veio alimentar a nossa fé com a razão, nos dar a certeza da sobrevivência do espírito à morte, trazer-nos notícia do mundo espiritual, do outro lado da vida. Isso é de suma importância. Nós não estamos em absoluto negando esta revelação, que merece ser chamada de terceira revelação. Tá? Quando não estava preparado, fala, mais na frente. Mais na frente, os livros do Espírito estão cheios dessas situações, não é tempo ainda, né? Não se pode falar ainda isso, esse assunto será aclarado mais tarde, né? Não é isso? Então só estamos dizendo para vocês, olha, devemos ter o coração e a mente abertos à evolução do pensamento, porque a doutrina dos Espíritos se fundamenta em conceitos de época, né? E o conceito de época era dualista, não podia ser diferente, e os médiuns não entendiam outra coisa além do dualismo. Então o livro dos Espíritos nos apresenta uma realidade esfacelada, e ele nos diz claramente que os elementos gerais do universo se dividem em Deus, Espírito e matéria, como elementos independentes, embora o fluido cósmico universal faça a interseção Espírito e matéria. Mas nós geramos um dualismo nesses conceitos. Este dualismo está sendo desmantelado pela ciência, que hoje nos fala de monismo quântico, tá? Mas isso era muito precoce para ser dito naquela época. Mas o próprio Espiritismo está evoluindo para o monismo. Existe um monismo espírita oculto aí na obra de Chico que ninguém se deu conta dele, né? E nós vamos mostrá-lo para vocês. Vamos mostrar aí André Luiz, Emmanuel, como é que o monismo está lá, né? Capítulo 33 do livro Emmanuel. Leiam o capítulo 33 do livro Emmanuel, vocês vão ver lá um ensaio monista, né? Dizendo para nós que espírito e matéria é uma coisa só, está dito lá, né? Portanto, esse nosso monismo
ele é extremamente importante, embora a gente custe a entender a importância disso. À medida que vocês conseguirem extrapolar o dualismo fenomênico em que vivemos, aí vocês começarão a respirar unidade, respirar humanismo, aí vocês vão entender, olhando para trás, onde é que estavam estacionados, tá? Então tenham paciência, não fiquem aflitos, né? E não fiquem se perguntando, mas por que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou ouvindo essas coisas? Para que serve isso? Tá bem? Mais tarde nós iremos entender, né? Tá certo? Aqui nós temos a outra visão do monismo que eu acho interessante para que seja perfeitamente compreendido. Nós combatemos veementemente essa ideia aqui. Ela é combatida no Livro dos Espíritos. A Idade Média queimou aqueles que ela considerava panteísta. Queimou Giordano Bruno porque foi condenado de panteísta. Panteísta é aquele que julga que Deus e a criação é uma coisa só. Que Deus nada mais é do que o conjunto dos seres criados. Assim como o oceano nada mais é do que um conjunto de gotas. Tá claro? Então, esse Deus se dilui, né, nas infinitas gotas do oceano. Esse Deus perde uma existência própria e independente da criação. Esse é o panteísmo puro, né? E esse panteísmo pregou que uma vez que nós morremos, nós retornamos a desfazer a nossa consciência nesse oceano cósmico, né? E nos tornamos, então, nos perdemos a nossa individualidade, né? Como uma gota, quando cai no oceano, ela perde a sua definição, a sua identificação, ela se desfaz no oceano, né? Tá certo? Embora aqui, entre parênteses, aqui eu digo para vocês, quando uma gota cai no oceano, ela se transforma no oceano. Viu? E nós, como gotículas, quando cairmos no oceano divino, nós nos transformaremos no oceano divino. Vocês já pensaram nisso? Nós vamos ficar infinitos, nós vamos ficar potentes, né? Tá claro? Mas isso ainda é precoce para conversarmos sobre isso, né? Claro que é, né? Tá bem? Porque o panteísmo diz que a gota cai no oceano, a gota deixa de existir, né? Já era. Esse é o panteísmo. Deus e a criação são uma coisa só. Existe, né, numa realidade não pessoal. O monoteísmo diz que Deus está além da criação. Deus cria além de si, como se fosse possível existir alguma coisa fora de Deus. Mas Deus está lá, a criação está aqui. Tá claro? Esse é o monoteísmo, no seu conceito mais rudimentar, né? O Deus monoteísta é esse Deus, ele comanda a criação lá de fora. A criação é um relógio que ele criou as engrenagens, criou as molas, deu corda, criou o automatismo das leis. Esse relógio começa a funcionar e Deus fica assistindo lá fora, né? Vendo esse relojão batendo. Tá claro? O tempo correndo, né? Assim é visto, né, a concepção mecanicista. O que já mudou toda a mentalidade, o monoteísmo saiu do politeísmo, né? O Moisés fez isso. Já o primeiro passo, né? Nós chegamos no livro. Politeísmo, monoteísmo. Agora nós estamos com dificuldade danada para fazer esse outro passo, né? Mas olha só que interessante, o monismo é a exata soma do monoteísmo com o panteísmo. E hoje nós dizemos, as duas realidades parecem ser verdadeiras. Porque nós não podemos negar que a criação está em Deus e que somos partículas de Deus, porque nada pode existir fora de Deus. Nós existimos em Deus como peixes no aquário, né? Quem falou isso foi André Luiz. Paulo de Tarso fala algo semelhante, né? Está lá nos Atos, não me recordo das exatas palavras, mas ele diz, nós existimos em Deus, nos movemos em Deus, estamos inseridos em Deus. Né? Tá certo? Então a criação não pode estar fora de Deus, mas Deus é algo além, ao mesmo tempo que está na criação, Deus é algo além da criação. É o conceito da transcendência e da imanência. O Deus imanente está aqui, o Deus transcendente está aqui.
Mas não existe, na verdade, esse limite. Esse limite aqui, ele é conceitual apenas, né? Porque Deus coincide com a criação. Nós estamos inseridos em Deus, né? Geramos uma ilusão de que estamos fora de Deus, que é a nossa doença, né? Mas o monismo é a exata soma do panteísmo mais o monoteísmo. Estão compreendendo um pouco melhor? A ideia da mulher grávida, né? A ideia da mulher grávida Como é que é a mulher grávida? a criação. Ah, tá. Aqui é o Deus grávido. Esse é o Deus grávido. Pois é, eu não tô. Bacana a ideia. É, isso mesmo. Não é tudo que tem no mar que tem um nível? É, isso mesmo. O filho nasce, ele se sente ainda unido à mãe, mas depois ele vai separando, né? Aí vem o sofrimento, né? Isso mesmo? Tá certinho, é isso mesmo. Não tinha pensado nisso não, obrigado, viu, Fátima? Mas aí O Deus grávido. a criança está na mãe, mas a mãe não está na criança. Durante a concepção parece que sim, né? Ah, com certeza. Parece que sim, eles são uma unidade, né? Pedacinho da criança foi tirado aquele pedacinho. Que a mãe, Deus me dissemos. É, a criança se alimenta da mãe, sente as emoções da mãe. Na matéria, O espírito também. na matéria é. Ele é trazido Nós nos lembramos do nosso próprio corpo, que parece com a ideia da gestação, em que as nossas células existem em nós, elas são nossas, né? Nós as sentimos, não é isso? Se um alfinetinho pequenininho espetar lá no meu dedinho, eu vou sentir, né? Aquela célulazinha ali vai me informar, vai doer, né? Então as células estão em mim, eu estou nas células, mas eu sou mais do que o conjunto de células. Então eu sou uma entidade monista. Eu sou ao mesmo tempo monoteísta e panteísta, tá? Eu não sou só monista, eu não sou algo além do meu corpo, porque o meu corpo está impregnado de mim. O meu espírito está impregnando as minhas células, não é isso? Está claro? Mas eu não sou, com uma ideia materialista, nada mais que um conjunto de células. Isso é uma concepção materialista. Eu sou algo mais, né? Está claro? Então eu sou uma entidade monista. Então parece que o universo é uma entidade monista. Ele está em Deus, ao mesmo tempo Deus é algo além dele. Mas ele está em Deus, está inserido em Deus, né? Ele se mistura com Deus e Deus ao mesmo tempo se diferencia dele e ao mesmo tempo se mistura com ele. Você se vira para entender isso aí, né? Porque esse limite aqui, na verdade, ele coincide com Deus. mesmo nós, os anjos caídos, esquecidos. Onde quer que esteja. Já que falar, doutor Gilson, que a gente é centelha divina, centelha, no nosso conceito relativo, é luz, né? Então, eu sou manifestação da luz de Deus. Então, é isso aí. É isso aí, um conceito monista, né? Grandes monistas permearam a evolução do pensamento humano. Nós delineamos alguns aqui para vocês. O Santo Agostinho, que o nosso Neilson nos lembrou dele, né? Foi um grande pensador que suscitou ideias platônicas. Ele tinha um grande anseio que era de compreender a trindade divina, né? Vocês certamente se lembram disso, né? Ele tinha também um grande anseio que era encontrar Deus. Ele passou a vida procurando Deus. E no final da vida ele declara, né? Passei a vida procurando Deus para descobrir que Deus estava em mim, né? Ele descobriu Deus nele. Uma coisa interessante, se alguém me perguntar o que é Deus, eu não sei responder. Mas quando eu estou sozinho, aí eu sei. Bacana, né, só? Já viu aquela Deus, aquela poesia de Olavo Bilac? Não conheço, não. É assim que fala? No destaque que não Não. esconde. Não é aquela assim. Para experimentar, Otávio, o mestre diz: já que tudo sabes, diga-me em que ponto da extensão celeste ou da extensão terrestre Deus está? Por um momento apenas, fica mudo, Otávio, né? E logo essa resposta dá: eu, senhor mestre, lhe daria tudo se me dissesse onde é que ele não está. Ah, é bacana, hein? Mas eu lá Bilac. Ah, bonito. Ele já é também um... Ele quer saber onde é que Deus não está.
É uma ideia panteísta, ele podia morrer se fosse na Idade Média. O Santo Agostinho, ele criou um conceito chamado consubstancialização, onde ele afirma, né, nas suas perquirições filosóficas, que as três pessoas da divindade, elas se consubstancializam numa só, elas se fundem numa unidade. Então, Santo Agostinho traz esse conceito de unidade divina, onde ele afirma, né, que a criação e o Criador formam essa perfeita unidade através da consubstancialização. São conceitos filosóficos profundos, né, que a gente ainda não entende muito bem, e eu não me arrisco a conversar mais sobre isso com vocês, né? Eu só sei que ele faz um ensaio monista, né, enxergando o monismo na Divina Trindade, tá? Nós vamos ver mais tarde, adiantando aí para vocês que já tiveram no primeiro horário, que é o conceito de substância que vai fazer essa fusão, né? Daí o termo de Santo Agostinho está muito apropriado, né? Consubstancialização. Há uma substância que permeia a criação e permite a fusão do universo em uma unidade. Então nós estamos consubstanciados no todo, tá certo? Porque integramos com o todo uma mesma e indivisível substância. Não há um limite entre eu e Deus. Diga-me onde está, né? Não existe limite entre eu e Deus. Nós estamos consubstanciados numa unidade. O dia que a gente perceber isso como verdade, nós vamos encher-nos de amor divino. Não haverá mais lugar para nenhuma dor no nosso interior, né? Porque a dor não é divina. Oi? Por enquanto é só a nostalgia, né? Não haverá um mínimo sofrimento em nós, né? Tá claro? Então percebam-se nessa consubstancialização, nessa falta de limites entre você e Deus, onde você se mistura com o divino, né? E você se torna infinito. Isso é uma ideia que nós ainda não alcançamos. Nós somos muito acanhados ainda para percebê-la, podemos compreendê-la, mas não a percebemos na sua extensão. Principalmente ocidental, né? Por isso a gente é cheio de doença. Né? É. A gente se lembra, né? É que sofrendo como espírito abandonado, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não valo nada, né? Eu não sou nada, ai de mim. Né? Giordano Bruno representa o grande monista do fim da Idade Média, né? Já conversamos, já contamos a história de Giordano Bruno para vocês, né? Ele diz que a natureza e Deus são uma coisa só. Por causa disso e outras ideias que na época eram consideradas hereges, ele foi queimado na fogueira, né? No dia 17 de fevereiro do ano de 1600, na Praça das Flores, em Roma, né? Ele foi queimado por isso. Ele indicava as estrelas e dizia-se, ó, esses não são luzeiros fixados em redomas vítreas, são outros sóis. Existem outros mundos ao redor desses sóis, né? Que ideia avançada para a sua época, né? Era um italiano, né? Um monge agostiniano, ele se revolta contra as ideias arcaicas, né? Da teologia medieval, e por isso ele é sacrificado como o primeiro mártir da ciência, o primeiro mártir, né? Das ideias que iriam revolucionar o pensamento medieval e abrir as comportas do universo aos olhos humanos. Então ele era monista, ele não era panteísta na verdade. Porque se você for ler os seus tratados, ler o que ele escreveu, que existe aí, né, acessível à nossa análise, vocês vão ver que as suas ideias são puramente monistas. Mas o grande representante mesmo que a filosofia diz, né, representar o pensamento monista é o Baruch Spinoza, né? O Spinoza é o grande monista de todos os tempos. Nós vamos negar isso para vocês, agora mesmo, né? Agora mesmo eu vou apresentar para vocês o verdadeiro grande monista de todos os tempos. Spinoza, então, lança ideias que são profundamente monistas, repete Giordano Bruno, mas ele é condenado, evidentemente, né? Ele era um judeu, né, que nasceu em Amsterdã, na Holanda,
né, de uma família de judeus portugueses, e ele escreve então essas ideias e, através dos seus escritos, ele é condenado pelo judaísmo como herege. E é interessante ler os autos de condenação, né? Não sei se vocês já viram isso, que coisa mais interessante. Qualquer pessoa que se aproximasse mais de 1 metro dele era excomungado, né? Qualquer pessoa que permanecesse no mesmo ambiente que ele estivesse, qualquer pessoa que lhe dirigisse a palavra ou ouvisse a sua palavra era excomungado. Qualquer pessoa que lesse o que ele escreveu ou o que ele ditou era excomungado, né? Então ele ficou, tadinho, recluso, né, da sua sociedade, né? É que ele estava relembrando... Pelo judaísmo, pelos judeus. Ele estava relembrando os estudos de capela, né? Eu não sei disso não, mas você disse que isso que é... É claro. E aí os rebeldes aqui não queriam. Não aceitaram, né? Ele foi condenado, por Spinoza. O termo monismo não existia até então. O termo monismo foi criado por um pensador alemão, né, o Christian Wolff, viveu, né, mais ou menos aí, um pouco depois de Spinoza. Ele que criou essa palavra monismo e passou a empregá-la. Essa palavra e essa ideia não pegou nessa época. Um grande biólogo, Ernst Haeckel, ressuscitou essa palavra. Ele utilizou essa palavra na biologia, o monismo biológico de Haeckel. Haeckel descobriu uma lei interessantíssima, a lei biogenética, a lei que diz que todos os seres vivos traçam durante o desenvolvimento embrionário uma mesma linha de crescimento idêntica para todos. Então, quando o homem vai se formar no seio uterino, ele passa pelo mesmo desenvolvimento que a evolução passou. Ele se forma como uma larvazinha, né? Uma célula, uma amebazinha, uma larvazinha, um peixinho, né? Um anfíbio, um réptil, um mamífero primitivo, até chegar nos primatas e até nascer como um ser humano, né? Então ele repete a evolução biológica, é o que se diz, né? A ontogênese repete a filogênese, é o enunciado da lei biogenética de Haeckel, que ele chamou isso de monismo biológico, um monismo genético, né? Um monismo biológico. Então ele suscita esse termo, embora ele o tenha empregado de uma forma bastante restrita na biologia, né? Esse conceito aí, o André Luiz é o único uso mesmo, então. Uso mesmo. O mesmo. É. As mutações desde o mato. Exatamente. Inclusive a mulher passa por isso. Né? Quando nós estamos dentro do seio uterino, nós repetimos essa evolução, né? A ontogênese repete a filogênese. Vocês precisam aprender, gente, é muito chique. Né? Onto significa indivíduo, tá? Vamos traduzir essas palavras para que vocês possam guardá-las. Onto quer dizer indivíduo. Gênese é formação. A formação do indivíduo, ontogênese, repete a filogênese. Filo é o conjunto da espécie a qual você pertence, né? O filo, aquela classe de animais a que você pertence. Nós pertencemos ao filo dos primatas, né? Então, a ontogênese, o desenvolvimento do indivíduo repete o desenvolvimento da espécie, da raça, né? A evolução da raça. A ontogênese repete a filogênese, né? Vocês têm que saber isso de cor, como estudiosos do monismo, né? Esse é o enunciado monogenético, né? Do monismo biológico. Bem, o monismo evolui através de outros pensadores que eu resolvi não citar para vocês. Quem for ler esse capítulo no livro, né, na breve história do monismo, vai se encontrar com alguns outros detalhes, algumas outras descrições do monismo, mas nós vamos saltar isso porque eu acho relevante, né? Irrelevante, tá? Nós não vamos nos fixar aí, mesmo porque o nosso tempo também é curto. Nós vamos falar para vocês do maior monista de todos os tempos, né? Nesse retrato aí que poucos conhecem, que foi o nosso Pietro Baldi, né? Pietro Baldi. Tá mais bonitinho? É.
É mais uma expressão assim mais meiga, né? Do Pietro Baldi. Nós o denominamos de pescador de almas. Então agora, enfim, nós vamos introduzi-los na filosofia monista de Pietro Baldi. Daqui para frente nós vamos navegar nestes oceanos conceituais. Enfim, né? Depois de um ano de conversa fiada aqui com vocês, enfim, nós chegamos no monismo baldiano, que vai nos tecer uma nova visão do universo, uma nova visão da criação, que nos dará então uma maior coerência para os fenômenos que se debulham ao nosso redor. O Baldi nasceu na Itália em 18 de agosto do ano de 1886, na cidade de Foligno, na região da Úmbria, né? E vocês vão ver lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos ressaltando que da velha Úmbria, da antiga Europa, iria surgir um espírito que iria trazer importantes contribuições para o conhecimento humano, né? Está dito lá. É mesmo, é verdade. tá. Depois eu te mostro direitinho onde é que está. Eu não associei que era ele, não. Você já leu isso lá? Você lembra? Da Úmbria? Já. Da antiga Itália, estagnada no velho catolicismo. É isso mesmo. Só pode ser, não tem outro, né? Que veio lá da Úmbria, né? Esse livro, acho que é mais um pouquinho, né? Não me lembro. Você lembra de quando é que foi escrito? Brasil, Coração do Mundo? Mensagens. Não, 31 foi quando o Baldi começa a sua missão. O Brasil, Coração do Mundo deve ser 39, 38, né? Eu acho que até mais. Mais? Com certeza não. 40, mais de 40? Até Vou olhar lá. mais. Mas é depois. É depois que o Baldi desabrocha a sua missão. Manifestação anterior a essa, então. Oi? Teve uma outra manifestação anterior. Sobre o Baldi? Que viria da Úmbria. Eu não conheço. O próprio livro. Não conheço. De quem que é essa outra manifestação? A do Chico eu só conheço essa, do Brasil, Coração do Mundo. Chico, né? Foi quando? Eu escutei isso no filme, uma palestra. É? Porque Eu não conheço. seria anterior, bom, agora não sei se anterior ao nascimento dele, mas acho que anterior, quando ele começa, né, o trabalho. Antes de começar o trabalho, eu não sei, eu desconheço. Bem, enfim, nós estamos diante de um espírito cujo valor ainda não foi aquilatado pela nossa humanidade, né? Certamente que eu sou um dos apaixonados por o Baldi e vocês têm que dar um desconto, né? Quando eu falo de o Baldi, em decorrência da minha paixão, né? Então, por favor, tenham paciência, né? Porque os homens apaixonados são, né, arrebatados, né? Então, deem um desconto aí para o meu arrebatamento, né? Tá bem? Mas nós consideramos um emissário do Cristo, né? Se fosse seria bom, né? Eu não acredito nisso não. Mas é um dos emissários do Cristo. Hoje eu acredito que sim, os emissários do Cristo que veio trazer-nos importantes revelações para ajudar-nos em nossa caminhada, em nosso desterro, em nossa ignorância, veio iluminar-nos o Espírito, né? E abrir-nos a compreensão para realidades mais vastas do universo. Então a obra dele é uma obra que merece ser lida, estudada, porque os aportes que ela nos traz são essenciais à caminhada humana. Eu particularmente julgo que o homem não poderá ir adiante sem absorver as revelações de Ubaldi. Então em 1931 ele se diz embalado por uma voz interior que ele chama de sua voz, mas ele nunca afirma que voz é esta. Esta é a voz daquele que ouço, assim dizia ele, né? É a voz daquele que ouço, né? Os estudiosos se arvoraram em afirmar que era a voz do próprio Cristo, não sabemos, mas são vozes superiores. São vozes que vêm do mesmo reduto do Espírito de verdade, porque a linguagem com que o Baldi nos fala, né, nas suas mensagens, é a mesma linguagem
do Espírito de verdade. Vale a pena vocês lerem as chamadas grandes mensagens, que são 7 mensagens dirigidas aos cristãos, e vocês sentirão ali a profundidade, né, daquela mensagem, como que aquela mensagem toca o nosso coração. Gilson, eu não sei se isso é de âmbito pessoal, mas eu tinha muita vontade de saber. Disse que o Espiritismo é o Consolador. Agora, ler a obra de Ubaldi consola. Já foi comentado alguma coisa sobre isso? Não, Fátima. O Espiritismo traz uma verdade consoladora. Sim. Mas ele não pode ser o detetor dessa verdade. Essa verdade pode vir por outras fontes, né? Porque essa verdade consoladora, ela virá em muitas linguagens, né? Diversas maneiras. Mas eu acredito que o Espiritismo é o Consolador. O Espiritismo simbolizando as verdades do Espírito, né? As vozes dos Espíritos. Eu não sei se é porque ele trabalha demais com o Evangelho, né? Essencialmente evangélico, né? Mas ele responde por uma voz de um Espírito. Essa sua voz é uma voz de Espírito. Isso é o Consolador também, né? Não podemos fechar o Consolador nos templos espíritas, na obra restrita do Espiritismo, não é? Veio na mesma linha do Evangelho. É uma grande pretensão do espírita. Né? É uma grande pretensão. Veio na mesma linha do Evangelho, do Apocalipse, né? Não, o que eu estou dizendo é que, eu não sei, tem certas abordagens de Ubaldi, embora seja muito difícil de ser lido, que realmente cala a alma, porque é uma compreensão diferente. Parece que ela puxa algo de dentro para fora, né? É porque leva a gente a ter saudade de Deus. Bem, então Ubaldi, em 1931, ele começa a sua missão escrevendo os seus livros. O primeiro é A Grande Síntese, né, que vocês naturalmente já conhecem, e depois ele se desdobra em todos os livros, né? Ele vai morrer em 1972, em 29 de fevereiro de 1972, no ano bissexto, na cidade de São Vicente, no litoral paulista, com 86 anos de idade. Assim que termina o seu 24º livro, que é o livro Cristo, né? E no seu 12º livro, chamado Profecia, ele escreve que ele iria escrever 24 livros, o último seria Cristo, e depois ele iria embora, né? Ele acaba Cristo em dezembro de 71, em fevereiro de 72 ele parte, tal qual previsto no seu livro Profecias, né? Então ele tinha uma ideia clara da sua missão, do seu trabalho. Então nós vamos agora entrar nesta obra. Uma fala dele que no momento ele coloca Cristo como cidadão do sistema. Em outro momento, parece que eu tenho nome de Cristo, ele veio conosco, reencarnando, desencarnando. Nós vamos conversar mais tarde sobre isso, viu, Neilson? Ainda é precoce, né? Nós vamos chegar lá, tá? Vamos devagar, né? Ainda é precoce, né? Porque aqui a gente não sabe o que é sistema ainda, não falamos disso ainda, né? Tá certo? Vamos deixar um pouco mais adiante? Então, é uma obra essencialmente espiritual, de alto alcance, né? Que merece ser estudada com paciência, embora possa parecer difícil. Se nós tivermos boa vontade, ela, na verdade, se nos tornará fácil. Tá bem? O nosso trabalho aqui com vocês é debulharmos um pouco do pensamento de Pietro Ubaldi para que fique mais fácil, então, ir aos livros e estudar diretamente nas fontes que nos alimentam, né? Questiona-se quem foi Ubaldi, quem foi esse espírito, que espírito é esse que veio com essa missão, né? Falando-nos de verdades das estratosferas do absoluto, né? Que autoridade ele tinha para nos ensinar, né? Então a tradição, não digo que isso seja verdade, a tradição espiritual e espírita diz que Ubaldi é a reencarnação do Frei Leão. Frei Leão era o amigo íntimo de Francisco de Assis. Acompanhou o santo de Assis nos seus passos na terra, assistiu na sua morte, cuidou dos estigmas da crucificação. Então foi o amigo leal, o amigo querido do santo de Assis, o Frei Leão. Era aquele que anotava tudo que o Frei Leão
falava, porque Francisco de Assis não escreveu nada, né? Quem deixou escrito as suas ideias foi o Frei Leão, né? Então, há uma tradição, algumas obras informam-nos que o balde é a reencarnação do Frei Leão. Faz sentido, porque no dia 18 de agosto de 1951, o balde esteve em Pedro Leopoldo, visitou o Chico Xavier numa reunião famosa e histórica, e naquela ocasião, Chico psicografa uma mensagem de Francisco de Assis para o balde. E cá entre nós, não é qualquer um que merece isso não. Você recebeu uma mensagem de Francisco de Assis, eu só conheço o balde. Só conheço o balde. E nessa mensagem, Francisco de Assis fala do apostolado, fala da tarefa comum entre os dois, né? O que me suscita pressupor que a sua voz é a voz de Francisco de Assis. E Francisco de Assis é a voz do Cristo, claro, né? É um espírito humano que mais evoluiu no nosso planeta e que está mais próximo da esfera crística. Entendemos que seja Francisco de Assis, né? Então é provável que em seu amor, profundo amor, né, pela humanidade, né, ele tenha se aproximado do Frei Leão para ditar-lhe, né, revelações que nos são importantes à nossa caminhada, né? Dizem as revelações espirituais que Francisco de Assis é a reencarnação do João Evangelista, né? Muitos concordam, Francisco de Assis. No livro Francisco de Assis fala textualmente que Frei Leão é o balde, né? Fala. Pátios também. Mas há essa divergência, porque os estudiosos de Ubalde afirmam-nos, segundo uma série de dados, uma série de critérios que não vamos trazer agora para vocês, que Ubalde teria sido a encarnação de Pedro, né? O apóstolo Pedro teria voltado como Frei Leão, né, e participado da missão de Francisco de Assis de regenerar a Igreja do Cristo, né? Reconstruir a Igreja do Cristo. Eu comentei com o senhor que naquele Chico, né, Diário de Reclamações, foi na mesma época que Emmanuel também estava encarnado. Ele era o outro bispo. Que foi na época do Francisco de Assis. Você me falou isso mesmo. Lá está escrito que foi, na época que Francisco de Assis foi para encontrar com o Papa, que ele não queria receber, quem intermediou a conversa foi Emmanuel. Foi Emmanuel. O bispo, só não lembro o nome. Não lembro também não. Naquele filme Não Só o Irmão Lua, aparece ele lá, né? Fazendo a intermediação, né? Os três, né? O Papa é Inocêncio III, né? Era o Papa Inocêncio. Agora, o nome do bispo dele eu não consigo É interessante essa informação, né? Então, não sei se é o orgulho dos estudiosos de Ubalde, né? Mas eles preferem considerar que é o apóstolo Pedro que voltou. Eu apenas digo para vocês, acolham isso como uma possibilidade, porque nós não temos como desmenti-la. Se eu não posso dizer que não é verdade, eu também não posso dizer que seja verdade, né? Então é uma possibilidade, né, de que seja de fato o apóstolo Pedro que voltou a pastorear as suas ovelhas, né? A resgatá-la para as verdades que o Cristo veio nos ensinar. Daí o seu afã por atender às verdades do Evangelho. Eu tenho que caminhar rápido, gente, porque o tempo aqui lá vai, né? Então, para entrar em Ubalde, nós precisamos de algumas premissas. É a última coisa que eu vou falar para vocês, tá? São indispensáveis algumas premissas. Sem essas premissas, não penetrem em Ubalde. Platão, na sua academia, deixou escrito assim, que aqui não entre aquele que não é geômetra. Geômetra para os gregos era aquele que acreditava que o universo era uma construção geométrica e perfeita, produto de uma mente perfeita, né? Esse era o significado do geômetra, tá? E Kardec também teve cuidado, né, de escolher quem podia entrar naquele que é o espiritismo. Ele barra muita gente de entrar. Sim. E é verdade, existem pré-requisitos
né? E esses pré-requisitos, infelizmente, são naturais, são espontâneos. Se você não acredita nisso, você não vai absorver o balde. Não adianta querer. Não terá aptidão para o balde. Se você não tem esses pré-requisitos, infelizmente é preciso aguardar, né? A evolução dos tempos, a sua caminhada na vida, o seu amadurecimento. Por isso o balde não é para todos. Para poucos que estão maduros, para poucos, né, que já pelejaram na compreensão de Deus e do universo, né? Mas nós acreditamos que os mais preparados para entender o balde estão nos redutos espíritas, porque o espiritismo nos dá esse subsídio, né? Primeira premissa: acreditar na existência de Deus. Isso é quesito de fé, né? Porque se Deus não pode ser provado a sua existência, não pode ser provado também a sua não existência, né? Então você acredita se quiser. Então ele parte do pressuposto da existência de um Deus perfeito, tá? A perfeição divina é um axioma, algo que não pode ser questionado. Tá claro? É uma necessidade na crença em Deus, um Deus que é perfeito. Portanto, um Deus perfeito só cria perfeição. O nosso mundo caminha para a perfeição, mas não é perfeito. Primeiro paradoxo, né, que nós vamos ter que enfrentar, tá? O universo é um todo unitário, não se pode separar o universo em partes isoladas. Isso também é uma premissa. Temos que acreditar na existência de um todo unitário. Se eu me sinto separado, eu vou ter que entender por quê, né? O universo é uma construção perfeita, embora aparentemente não pareça aos meus olhos. Porque existe o caos, existe a imperfeição, né? Mas essa imperfeição está caminhando para a perfeição. Então a perfeição é o desiderato, é o objetivo maior da criação. Então um Deus perfeito só pode criar uma obra perfeita. O critério de indestrutibilidade do Espírito. O Espírito é eterno, a obra de Deus é eterna, ela não pode ser destruída. Claro? Só é destruído o que é criado. Então, né, só a matéria pode ser aparentemente destruída. O critério de identidade entre criatura e criador. Deus só pode ter criado seres à sua imagem e semelhança. Nós vamos procurar entender também desse pressuposto por que nós nos parecemos tão diferentes de Deus. Porque Deus não é um homem agigantado, não é? Não é um senhor barbudo sentado nas estrelas, como muitos acreditaram que fosse. Criaram Deus à sua imagem, né? Então eu estou fantasiado, eu estou portando, né, uma aparência que não é real. Isso é muito bom para nós, né? Porque se a gente está ficando cada dia mais feio, não importa. Isso não é a minha aparência real, né? A criação só pode ser produto do amor. E o amor não pressupõe dor, não pressupõe sofrimento, não pressupõe atrito, né? Não pressupõe morte, não pressupõe destruição. Então nós temos que entender por que esses atributos existem na nossa realidade, porque a nossa realidade se faz de morte, de destruição, de dor, de sofrimento, né? De muita peleja, né? Muita luta, não é verdade? Isso é produto do amor de Deus? Não. A crença na evolução é um pressuposto de Pietro Baldi. O Baldi era essencialmente evolucionista, diz ele que estava na escola, no colégio, quando ele ouviu pela primeira vez a palavra evolução, e ele tremeu diante daquela palavra, porque trazia um conceito gigantesco, um conceito fundamental ao qual ele se abraçou, né? A evolução, a grande mola ascensional do universo, né? A febre de ascensão do universo é um dos pré-requisitos, né? Acreditar na evolução. A reencarnação é ponto pacífico nos ensinos de Ubaldi. Ubaldi não discute a existência da reencarnação, porque ele coloca a reencarnação como fato inquestionável. Ele é reencarnacionista. Existe, pronto, acabou. Se você quer discutir reencarnação, se você ainda não acredita em reencarnação, você não vai a Ubaldi, você vai em outras obras, outros estudos, vai na doutrina espírita, resolve o seu problema com a reencarnação, para depois ir para o Ubaldi. Porque o Ubaldi já não vai mais, ele vai fazer um estudo de reencarnação na obra Problemas Atuais, né? Pequeno estudo que ele faz de reencarnação, mas ele é reencarnacionista desde o começo.
Ele fala que aos 25 anos ele estudou Kardec e tornou-se reencarnacionista. Cristo é para o balde a súmula de todas as verdades. É o fim maior da sua existência. É a sua paixão. Então, o balde vai nos falar do Evangelho e de Jesus em todas as páginas da sua literatura. Ele segue fielmente a verdade do Evangelho. E para o balde, a verdade evangélica sobrepõe-se à verdade científica. Então, se você questiona o Evangelho e diz que o Evangelho é uma baboseira, você não vai dar certo com o balde. Tá? Porque para o balde, Cristo disse a verdade, e a verdade que vai nortear todo o seu estudo é o Cristo. O último livro, a última obra dele é dedicada ao Cristo, né? Tá certo? É a sua grande paixão, né? E enfim, o método que o balde utiliza para desenvolver a sua verdade, desenvolver o seu trabalho literário, é o método chamado dedutivo. É aquele que utiliza a intuição como ferramenta de trabalho. Então, a metodologia de pesquisa de Ubaldi é uma metodologia intuitiva. É uma leitura intuitiva da ciência da vida. Não é o método experimental que a ciência utiliza. O método concreto que dá poucos resultados, né? Não chega à essência das coisas, tá? Então, não é esse método, não é um método racional. Antes de você fechar, faz pra gente assim, o que para ele a mediunidade tem a ver com a intuição? A mediunidade é a intuição. Tá. É como se fosse assim, um primeiro passo para ele poder ir subindo e atingindo essa via intuitiva. A mediunidade de Ubaldi é a intuição. E outro dia eu falei, e aí depois assim, eu mesmo questionei. Eu falei assim, para quem vai estudando, a mediunidade, no conceito que nós atendemos, tem seus dias contados. A mediunidade grosseira, né? No conceito, conceitual, como nós a temos, sim. Ela vai ter ela vai desaparecer. Exatamente. E você, inclusive, vai escolhendo com que faixa de pensamento. Exatamente. Isso é um outro estudo que a gente poderia empreender, que é a evolução da mediunidade. Aproveitando, se a gente cantar para a partir de 2012 você fazer estudos desse item 10 com a gente... Evolução, faço. Evolução da mediunidade. Isso é o que nós conversamos antes. Foi mesmo. Qual o próximo caminho? Aí, ó, saiu. Chama Evolução da Mediunidade. Esse tema é... Esse é bom, né? Esse é bom. Exatamente. Então, a evolução é uma percepção mediúnica. É um contato mediúnico com as correntes de pensamento que fecundam o pensamento humano, né? A vida humana, né? É a elevação do ser em contato com essas esferas de pensamento, onde ele faz a leitura. É a própria mediunidade. Então aquela passagem do Evangelho que fala que pescador de almas tem relação a pescador de almas com Pietrobal? Eu faço essa relação. Né? Não digo que é verdade, eu faço essa relação. Faz, né? Eu também, na hora que você falou de pescador de almas e falou Pietrobal, aí eu fiz uma ligação, né? No livro História de um Homem, que é uma autobiografia, que é o Evangelho, né? Então tem alguma coisa. Com certeza. No livro História de um Homem, que é um livro maravilhoso, ele termina o livro citando a passagem do Evangelho, quando Cristo pergunta a Pedro: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo. E Cristo pergunta de novo: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Foi até bravo, né? E Cristo pergunta pela terceira vez, né? Pedro, amas-me? Senhor, eu fico nervoso. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Então, a intuição... O pastor não iria abandonar as suas ovelhas. A intuição é tornar-se um, né, com Deus. Como Cristo, claro. A finalidade maior da nossa vida é tornarmos-nos um com Deus. Ela leva a gente. Com certeza. Então, esses são os 10
pré-requisitos, as 10 premissas. Né? Repetindo, você vai acreditar na intuição como ferramenta mediúnica, na verdade que o Evangelho nos traz, na reencarnação, na evolução, na criação como obra do amor, a sua identidade com Deus, a sua indestrutibilidade, né? Você criado como um ser perfeito, um todo indivisível e a existência de Deus. E aí, se você está em paz com esses conceitos, você está preparado para iniciar essa viagem, né? Essa viagem conceitual, tá? Então, enfim, nós vamos penetrar no nosso próximo encontro nos fundamentos da arquitetura monista, né? Onde vamos abordar esses temas aí, né? Vamos nos encontrar no dia 18 de junho. Quem quiser nos acompanhar no Balde BH, no imed.com.br, né? E fica aí encerrado aí dentro do horário, né?